Fala, grande Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando você vai ter que horário, vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro Azo, sou profissional de iluminação já há 22 anos e há mais ou menos uns 12 desenvolvo trabalhos, né, aqui na internet divulgando a iluminação cênica, a importância de se conhecê-la, né, tecnicamente, ou seja, tá passando aqui um monte de informação para você que de repente aí está entrando agora na carreira, está conhecendo, e para você também que é profissional, né? Para você que é profissional também há muito tempo já na iluminação, né? Que me acompanha, você sabe que eu tenho diversos assuntos aqui que não são tocados em mais nenhum outro canal da internet. Então, o meu canal é um dos mais antigos, falando sobre iluminação cênica. E eu quero estar fazendo uma série de vídeos, né? Uma série, né? Uma trilogia. Uma trilogia de vídeos. E eu vou falar quanto à questão de operador, técnico e a parte de iluminador. Eu quero estar trazendo essas três grandes funções aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais. Eu vejo, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo diversos absurdos sendo falados a respeito de tudo isso. Um monte de coisa, um monte de informação desconexa. E isso me assusta um pouco, né? Porque a partir do momento que você é profissional, você tem que conhecer essas funções. Você tem que conhecer que existem leis, né? Das quais libera o nosso tipo de atividade, né, dentro do ramo. Então eu quero que você conheça o seguinte: existem leis, né, uma lei que ela foi feita em 78, que você pode ver pelo seu satélite, põe lá, né, põe lá a lei DRT. Se colocar como tirar DRT, né, busca o satélite, né, do seu estado, que eu não sei qual estado que você vai estar vendo esse vídeo, busca lá que vai estar toda a lei lá, e dentro da lei existe a nossa função. Para a nossa função, existem três funções que são habilitadas. Nós temos as funções técnicas e as funções de artista, né? A função técnica e a função artística. A função técnica, o que, que ela é? Operador e técnico. E a função de artista, né? Você é iluminador. São essas duas funções. Existe também uma função, que eu não vou estar falando dela aqui, que é o eletricista de espetáculo. Porque assim, na época, quando ela foi criada lá em 1978, né, muitos eletricistas eles acabam entrando para o teatro e sendo eletricista. Então por isso que é uma. Então a partir daí, né, se trouxe a ideia de que o técnico, né, ele tem que trabalhar com eletricidade, não necessariamente, tá? Eu vou estar explicando um pouquinho aqui depois. E você tem que conhecer sim da eletricidade, mas não ser eletricista. São coisas distintas, porque na época em que essa lei foi criada, era muito comum você ter o eletricista dentro do teatro. Então, consequentemente, ele se tornou, né, o operador e o técnico. Né? E quem era geralmente o diretor, porque era uma época que o diretor fazia muita coisa, hoje em dia é bem separado tudo isso. Então, eu vou estar trazendo essas três funções aqui, né, em três vídeos distintos para não ficar muito longo, e convido você para estar assistindo essa trilogia. Bora iluminar o mundo, conhecer muito mais aí sobre essas funções. Bora lá! Fala, grande Celuz! Hoje eu vou estar trazendo aqui, né, terminando essa trilogia, falando sobre o ser iluminador. Deixando claro aqui, como eu já falei na introdução aqui desse vídeo, né, que a introdução ela foi igual para a trilogia, até para que você acompanhe certas informações, né, que tem muita informação errada a respeito da nossa profissão na internet, que às vezes até eu me assusto. Então, eu estou fazendo essa trilogia para tirar essa dúvida, que é uma dúvida extremamente grande. Eu sei que hoje em dia, nós temos um monte de funções que até então, quando essa função ela foi criada, que é a Lei 6533, lá de 1978, procura o SATED, procura o site do SATED do seu estado, ou então entra e põe SATED, registro DRT, que ele vai te dar na íntegra sobre essa lei, né? A lei 6533 de 1978. Então ele vai te dar na íntegra. E dentro dessa lei, que é a lei que nos possibilita fazer nossos trabalhos hoje em dia, essa lei ela fala de três funções, né, que nós temos. Aliás, três funções que eu estou trazendo aqui. Na verdade, tem uma que eu não falo, que é a função de eletricista de teatro, que é a única função que eu não falo, mas eu acabo falando ela eu falei ela junto com o técnico e junto com o operador, com o operacional. E a função que eu vou estar trazendo hoje, né? Eu já falei agora das funções técnicas, que é a questão de operador, né, em iluminação, operador de luz, que às vezes aparece lá, e o técnico, né, a questão técnica em si, né,
que é a parte realmente operacional, que está ali na linha de frente e que precisa entender de elétrica, precisa entender um monte de coisa. Se você não viu, dá uma olhada lá, volta lá no vídeo para você conseguir entender. Então eu vou estar deixando o card aqui em cima para você estar buscando, né, a respeito disso. E hoje eu vou estar falando de uma função que é a função a terceira função, que é a função artística. Então nós temos as funções técnicas e agora eu vou estar falando da função artística. A função artística, grosso modo, ela é uma função de criação, tá? E às vezes o pessoal fala assim, você é iluminador, que o iluminador está no top, está no topo. Essas coisas, eu acho isso meio babaca, tá? Eu vou ser muito sincero, é babaca você pensar isso. E eu vou explicar o porquê. Eu vou estar dando minha opinião pessoal, tá? Totalmente assim, esse vídeo de hoje, o ser iluminador, é uma questão bem pessoal minha que eu tenho a respeito do ser iluminador. Eu sou iluminador, além de ser técnico, tá? Eu tenho os dois da RTs, eu posso trabalhar nos dois ramos porque eu tenho os dois da RTs. Tecnicamente eu posso trabalhar nos dois sem nenhum problema. E é muito engraçado, né? Porque o ser iluminador, muitas vezes, ele é confundido. Né? Eu falo isso pelo seguinte: você fez sua primeira operação de luz ali e já sai dali se sentindo iluminador. Com todo respeito, eu quero assim já pedir respeito, assim, eu quero já pedir desculpas por alguns assuntos que eu vou estar entrando aqui, porque é uma confusão muito grande ser iluminador. Quando você vai trabalhar com iluminação, você tem que conhecer certas características, né? Então você vai trabalhar como técnico, tem todas as habilidades que eu já falei lá. E o ser iluminador, ele tem que conhecer toda a parte técnica antes dele realmente começar a criar. Muitas vezes isso não acontece, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, opera uma luz um dia e ela já sai de lá assim, operou uma, duas vezes, já sai de lá se sentindo o iluminador, a iluminadora. Né? E eu acho isso meio errado, porque quando você vai falar de criação de iluminação, além de você entender toda a parte técnica que eu já falei nos dois vídeos anteriores, eu já falei de tudo isso, além de tudo aquilo que eu já falei, o iluminador ele tem que entender de características de características expressivas. Quando a gente traz o termo expressão, a gente quer dizer que ele tem que entender de termos artísticos também. Além dele ter toda a bagagem técnica, de conhecimento técnico, ele tem que saber distinguir um refletor do outro, ele tem que saber o que é dispositivo eletrônico, ele tem que saber o que são os aparelhos robóticos, ele tem que entender disso, ele tem que entender pelo menos as características fundamentais de cada aparelho, ele tem que entender do comportamento todo espacial do que vai acontecer, ele tem que entender de características de cores, a distinção de cor-luz para cor-pigmento, ele tem que saber que quando a luz chega para a gente, ela tem um outro comportamento que é diferente de você trabalhar com a luz, somente a luz no espaço. Quando ela tem determinados objetos, ela vai ter que trabalhar de umas outras formas. Então existem técnicas que o iluminador ele tem que entender. Muitas vezes eu sei que o iluminador hoje em dia, eu já me deparei com iluminadores que eu não sabia o que era um PET. Já me deparei com iluminadores, por exemplo, que olha para um console e de repente olha para aquilo e se assusta. Né? Acha que aquilo é um bicho de sete cabeças. Isso me assusta, porque o iluminador ele tem que conhecer. O iluminador moderno, da iluminação cênica moderna, ele tem que conhecer isso. Tá? O iluminador hoje em dia ele não pode ter o mesmo pensamento que se tinha 8, 10, 15 anos atrás. Era muito mais simples fazer luz. Me desculpa se alguém está vendo isso e falando que eu estou falando besteira. Né? Se eu estiver falando besteira, então, por gentileza, me prova, me chama, a gente conversa. Não tem nenhum problema. Mas as características, né, profissionais de um iluminador moderno, né, de um iluminador do dia de hoje, é muito diferente do que se tinha há 10, 15 anos atrás. Quando a gente tinha a questão analógica, o iluminador, muitas vezes, ele fazia de tudo. E muitas vezes o iluminador, ele era o diretor de espetáculo, tá? Porque o diretor ele é a característica fundamental da expressividade de cada espetáculo. É ele que vai coordenar toda essa questão visual, juntamente com outros profissionais. E hoje em dia há distinções dessa função. Hoje em dia você pode chamar um iluminador, ele vai ter que entender, ele vai ter que compreender de alguma maneira o que aquele diretor, o que a parte artística está passando. A parte artística é cenografia, cenotecnia, figurino, pelucaria. E eu falo pelucaria, mas não sei se ainda tem, né, que é quem faz chapéu, que geralmente está ligado com o figurinista também, com a parte de figurino, com a parte de assessoristas, com a parte do elenco também em si. Ele vai ter que entender de tudo isso, vai ter que entender de comportamentos visuais, vai ter que entender de obras, né, vai ter que entender de características técnicas que cada obra vai estar trazendo ali. E tudo isso é obra que o iluminador tem que entender. Além de toda a técnica que eu já falei nos dois vídeos anteriores. Então, quer dizer, hoje o peso que um iluminador tem para um espetáculo é completamente diferente do que tinha quando era mais analógico. Quando era mais analógico, ele pegava, fazia lá, ele tinha mais ou menos uma coisa parecida. Muitas vezes ele
fazia uma espécie de receita, né? Que eu sou extremamente contra receita, porque eu acho que cada função cada criação é diferente uma da outra, você faz ligações, aquilo que eu falei, né, a respeito da criatividade. A criatividade são diversas segmentações que você tem no seu cérebro, você vai ligando para criar. E o comportamento que o iluminador moderno, né, da iluminação cênica boneta tem que ter isso. É isso. Ele tem que entender de tudo isso, ele tem que entender da parte, a parte estética, que a parte estética é meio complicada. Até um dia eu vou falar de estética aqui, eu não gosto muito de falar porque gera muita polêmica e muita gente fala muita besteira a respeito da estética. Mas a estética é trazer para o seu espetáculo, né? Muitas vezes a estética é confundida com estilo. Tá? Estilo artístico é uma coisa, estética é outra. Estética é um segmento diferente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, queria deixar bonito. E eu falo assim, bonito para quem? Para você? Ou para aquilo que está sendo apresentado. Então há uma confusão muito grande disso daí, mas daí é para outra questão. Então você tem que entender um pouquinho de estética, desses procedimentos estéticos, das linhas de estética que se tem, né, para se chegar. Porque o principal da estética é você ter aquilo, você ver aquilo de alguma maneira, fazer com que aquilo se torne perceptível para você. Tá? Perceptível é quando entra no seu cérebro e passa ali no seu corpo, que você vai sentir aquilo, você vai perceber aquilo dentro do espaço. A grosso modo, a estética vem trabalhar isso. Qualquer linha de estética que você vai trabalhar, a grosso modo, elas vão trabalhar a percepção. Né? Então, o iluminador ele tem que ter tudo isso hoje em dia. Então, aquela característica do iluminador, que não quer aprender console, que tem medo do digital, que tem medo do LED, desculpa, isso para mim não existe mais. Isso para mim é passado. Tá? É o que eu falei, eu estou dando minha opinião sincera a respeito do que é ser iluminador hoje em dia, do que é ser iluminador no mercado da iluminação cênica moderna. Para de pensar como se pensava 10, 15 anos atrás. Tá? Eu estou falando assim que uma parte para o iluminador, essa parte conceitual, assim, o conceitual ele não muda, ou seja, o se pensar a luz, ele não muda. O que muda vai ser as atribuições tecnológicas. E o mundo sempre teve, né, atribuições tecnológicas. O mundo, desde que o mundo é mundo, que ele se tornou tecnologia, ou seja, né, começou do fogo, que foi ali para dentro de pedra, para dentro de cavidades, para dentro disso, daquilo, ou seja, é uma evolução tecnológica da luz. E hoje em dia não é tão diferente quanto anos atrás. Tá? Muitas vezes a gente não aceita o LED, né? Muitas vezes os iluminadores de mais tempo tossem assim, o nariz para o LED. Por quê? Porque não conhecem o trabalho de LED. Para trabalhar com LED, você tem que ter conhecimento científico do LED. E dá trabalho, né? Mas às vezes dá trabalho para o iluminador. Desculpa, mas muitas vezes o iluminador ele quer agir por instinto. Todo iluminador que age por instinto, você pode ver que tudo é igual nele. Todos os projetos dele são iguais. Quem age por instinto não age com técnica. Quando você age com técnica, você consegue criar. Porque você cria essa capacidade, né? O seu cérebro ele vai juntando informações para você poder realmente criar. Né? Eu falo sobre criatividade, eu vou lançar aqui um vídeo um dia falando disso. Que eu só falo isso dentro do curso, e quando você tem a questão técnica com a questão instintiva ligada, você cria com muito mais facilidade, com muito mais praticidade. Quando você só age por instinto, você é igual em tudo. Você é igual em tudo. Cansei de pegar planta de iluminação para montar, e isso é tudo igual. Às vezes eu pego assim, a planta de iluminação e falo, deve ser de fulano isso. Dito e feito. Dito e feito por quê? Porque age só por instinto. Esquece da técnica. Esquece que se existe uma técnica a ser trabalhada atrás de tudo isso. Principalmente questão de cores, questão de ângulos. É uma técnica para se trabalhar. Né? Eu ensino isso dentro do meu curso. O meu curso está aqui embaixo. Né? Se você quiser dar uma olhadinha nele, se você não conhece, acessa aqui embaixo, né, um link. Se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo por um outro canal, qualquer coisa me chama para estar passando para você, que vai ser um prazer enorme. Mas assim, dentro do meu curso eu ensino todas essas características de maneiras distintas para que você abra sua mente, para que você se expanda. Né? Eu sei que muita informação do que eu estou passando aqui são polêmicas, mas eu não vi nenhum outro canal em iluminação até hoje que traz informação do jeito que eu trago. Ela é verdadeira aqui para você. A grande maioria mantém a política da boa vizinhança. Como eu não tenho ligação com ninguém, não participo de panelinhas, não participo de um monte de coisa, então eu tenho essa característica que está trazendo informação de verdade aqui para você. Aqui eu não trago informação de brincadeira, aqui eu não trago informação para te fazer feliz dentro da área da iluminação. Eu não faço isso. Eu faço aqui para você entender que nós temos uma profissão como qualquer outra. A nossa profissão e a profissão de iluminador, ela tem que ser levado a sério, juntamente com a questão, com as funções técnicas, com a função de operador, com a função de técnico de montagem, com a função de eletricista, com todas as outras funções. Ser iluminador também é participar como artista da parte criativa.
é participar ali junto. Eu já vi, né, eu já fiz montagens em que de repente o técnico, o iluminador parece que, assim, é incrível. Eles fazem uma distinção entre iluminador e técnico que é assustadora. Eu acho isso uma falta de respeito e são membros da classe. Isso que me assusta mais ainda, né? E aquilo que eu falo, por que que o artista tem que ganhar muito mais em relação ao que o iluminador ou o técnico faz? Qual que é a diferença? Se ambos fazem o espetáculo acontecer, se ele é um membro importante da equipe. Tá? Isso para o iluminador, para o técnico, para o montador, né? E existe uma diferença, né? Tem artista que tem uma cabecinha tão pequena, mas tão pequena, que vê isso daí como uma coisa, né? Ele prefere os artistas que estão ali do lado dele, e é errado. É errado. Qualquer um desses membros que eu falei aqui, tanto da parte artística quanto da parte técnica, compõem o espetáculo de alguma maneira e são importantes. Tá? Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, terminamos aqui a trilogia. Se você não assistiu alguma das trilogias, né, eu comecei falando sobre o operador, depois eu falei sobre as questões técnicas, juntamente com as duas eu comentei sobre um que eu não estou fazendo especialmente aqui, mas eu falo sobre eletricidade e teatro, que eu falo nas duas, né? E hoje eu falei sobre a questão artística, que é ser iluminador. O que é ser iluminador para mim dentro dos dias de hoje, né? Dentro do entendimento do que eu chamo de iluminação cênica moderna. Então, entenda o seguinte, ser iluminador nos dias de hoje é você ter certos atributos de tudo que eu já comentei aqui, entender de técnica para que você possa, né, desenvolver trabalhos e projetos cada vez melhores. Tá? Não estou criticando ninguém aqui, pelo contrário, só estou trazendo informação para que você cresça dentro da sua carreira, para que você torne um profissional cada vez mais capacitado, que o mercado está exigindo isso cada vez mais da gente. Tá? Tudo se atualizou, então se atualiza também, beleza? Qualquer dúvida que tenha, você entra em contato comigo, pode estar deixando qualquer informação aqui embaixo, vai ser um prazer estar respondendo para você, beleza? Então eu te convido a partir de agora, bora iluminar esse mundão aí, bora lá!